A Bíblia diz que Jesus, após ter ressuscitado no terceiro dia, ele passou há cerca de 40 dias se revelando, ensinando, doutrinando os seus discípulos. Ele passou há cerca de 40 dias falando acerca da salvação, orientando os seus discípulos. E após Jesus concluir os 40 dias, foi quando o Senhor decidiu subir para o céu. E ele, antes de Jesus subir, ele disse para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, porque eu vou subir. João Batista, ele batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Vocês vão ser revestidos de poder. Um batismo diferente, mas vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ali Jesus, meus queridos e amados irmãos, Jesus subiu para o céu, lá no Monte das Oliveiras. Ele subiu e os discípulos ficaram, meus amados, em Jerusalém, acreditando na promessa, acreditando naquilo que Jesus tinha lhe prometido. E eles ficaram em Jerusalém, todos reunidos e unidos no mesmo propósito, todos reunidos e unidos em oração, suplicando e esperando o revestimento de poder. Foi quando diz a Bíblia Sagrada, meus amados, que veio um vento forte e veio um som muito alto que inundou e invadiu aquele lugar que os discípulos estavam reunidos, e todos foram cheios, todos foram batizados, todos receberam o revestimento de poder naquele momento. E ali, meus amados, teve um deles chamado Pedro, que foi revestido de poder. Mas antes do batismo, Pedro, meus amados, ele não era convertido. Pedro, ele era um homem desobediente, audacioso. Pedro, meus amados, era um homem que tomava atitudes precipitadas. Pedro não tinha acontecido realmente um encontro com o Senhor. Mas após o revestimento, Pedro diz a Bíblia Sagrada que após o revestimento, após o batismo com o Espírito Santo, em uma de suas pregações, mais quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo após o revestimento de poder. O que é que eu aprendo aqui? É que, amados, tem pessoas assim na igreja que vem se esforçando para obedecer o Senhor, vem se esforçando para praticar a palavra de Deus e não tem força. Pessoas que é um pé na igreja, um pé no mundo, e não se firma na palavra, não se firma na rocha que é Jesus. Mas que nós não devemos criticar essas pessoas, porque o Deus que nós servimos é um Deus que levanta os que não são para confundir os que são. Essas pessoas, meus amados, que muitas vezes nós não damos nada por elas. Aí mas fulano, ciclano não se firma, aí está fazendo isso, aquilo na igreja e no mundo. Não devemos olhar para essas pessoas com olhar de indiferença. Não, nós devemos olhar para ela com olhar de amor, como Jesus olhou para nós. Nós devemos olhar para essas pessoas acreditando no seu sucesso. Nós devemos olhar para essas pessoas acreditando que lá na frente Deus vai levantar ela vai ser uma pregadora. Deus vai levantar ele e ele vai fazer a diferença onde ele mora. Que nós devemos, meus queridos e amados irmãos, olhar para essas pessoas com olhar de compaixão, porque a gente vivia no mundo pecando, desobedecendo a Deus, fazendo coisas terríveis, coisas que eram realmente uma abominação diante de Deus. E nem por isso o Senhor nos desprezou, nem por isso o Senhor te desprezou. Que nós devemos olhar para essas pessoas acreditando que um dia o Senhor vai levantar e essa pessoa vai fazer a diferença na terra dos viventes. Amados, Pedro foi assim. Acredito eu que muitos apedrejavam Pedro. Acredito eu que muitos não acreditavam em Pedro.
muitos não acreditam em ti. Talvez muitos não acreditam em você. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus acredita em ti. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele confia em ti. Você está aqui nesta noite, não é porque o teu vizinho te trouxe, não. Você está aqui nesta noite, não é porque o pastor dirigente te trouxe, não. Há uma participação, mas não foi o homem, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele tem propósito, objetivo de vida na tua vida. Ele tem planos. Ele tem algo a realizar na tua vida, meus amados. E esta palavra eu creio plenamente que a partir de hoje vai mudar vidas. Você que já não sonha mais, você que já não tem mais projetos, eu creio, não tenho dúvida que a partir de hoje você vai passar a sonhar, você vai passar a projetar, você vai passar a querer realizar aquilo que você tanto desejava. Porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus é a maior revelação de Deus para a humanidade. É a palavra de Deus. Ela é um alimento para o cristão. Ela é um fortalecimento para a igreja. Jesus, amados, estava no deserto jejuando. Estava no deserto há 40 dias sem comer. E aí, meus queridos, Satanás apareceu para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, então transforma esta pedra em pão e come. Sabe o que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas sim desta palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que transforma o homem. E aí, meus amados e queridos, Pedro, após ter recebido o revestimento de poder, diz a Bíblia que em seguida Pedro e João, eles foram orar, falar com Deus num templo chamado Formosa. E quando eles chegaram no templo, tinha um homem que era coxo de nascença, por ótica humana, não tinha jeito. Segundo a medicina, não tinha jeito. Era uma solução, não tinha solução para aquele homem. E aquele homem vivia todos os dias pedindo esmola, uma vida miserável, escravizada. E quando os discípulos chegaram, ele pediu esmola aos discípulos. E os discípulos olharam, diz a Bíblia, que eles fixaram o olho naquele coxo. E aquele homem esperando receber uma esmola. Sabe o que foi que ele recebeu? Mais do que uma esmola. Os discípulos olharam para ele e disseram: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu te dou, levanta em nome de Jesus Cristo e anda. Diz a Bíblia que aquele homem saltou com alegria, andou, meus irmãos. Diz a Bíblia Sagrada que ele entrou no templo adorando e glorificando a Deus. Hoje à noite você vai receber coisas que você não imaginava receber. Porque o nosso pensamento é pequeno, mas o pensamento de Deus é grande. O meu pensamento, o teu pensamento é diferente do pensamento de Deus. E eu quero trazer uma mensagem nesta noite. E o tema desta mensagem é 3 atitudes para que o milagre aconteça. Vamos todos juntos dizer: 3 atitudes para que o milagre aconteça. Mais uma vez: 3 atitudes para que o milagre aconteça. Em alto e bom som: 3 atitudes para que o milagre